Maravilha, né, irmãos? Quem esteve aqui domingo passado? Glória a Deus. Eu não estive aqui, mas tive a oportunidade de assistir o culto ali, né, que foi gravado. E, irmãos, que bênção, né? Isaías 58. E nessa estação viver, onde fala em viver as promessas, a gente foi muito confrontado com aquela palavra, né, irmãos? Não é verdade? Confrontado. Então, assim, eu posso estar vivendo uma fé, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso cultuar a Deus, mas sem o amor fraternal, eu posso não estar em comunhão com o Senhor. Isso confronta o nosso coração, né, irmãos? Mas para aqueles que entendem essa perfeita vontade de Deus na nossa vida, aí as promessas lá de Isaías 58 e versículo 11, né? Que o pastor pregou aqui. Direção, provisão, vigor, né? Que é cura, essa intimidade e a multiplicação. Ou seja, quando eu não utilizo dessas ferramentas, quando eu faço isso apenas por fazer, talvez eu esteja utilizando de uma performance, né? Mas quando eu faço com o meu coração voltado a realmente ter a comunhão, de abençoar a minha vida através dessa comunhão e estender essa bênção aos meus irmãos, tudo isso que tem sido prometido para nós virá sobre a nossa vida. Então essa palavra foi um alicerce muito bem estruturado que foi colocado aqui para abençoar a nossa vida. E eu também, é o primeiro culto de 2026, né, irmãos, aqui. Eu acho que todo mundo está cheio de projetos aí, sim ou não? Muitos projetos, né? A gente sabe que a virada de ano ali, de quarta para quinta, né, apenas virou a chave do dia, mas para a gente não funciona assim, né? A gente está fazendo plano, a gente está esquadriando aí várias coisas, né? E eu também, irmãos. E a minha casa. E muitas pessoas com quem eu convivo também. E isso é bom. Então, assim, dentro dessa estação viver, ainda nessa série, né, de viver as promessas, eu queria te convidar nessa noite, né, para que a gente possa viver essas promessas, mesmo nos tempos difíceis, mesmo quando as dificuldades tentar parar você. Eu queria te convidar isso nessa noite, e eu queria orar ao Senhor agora e entregar esse momento a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te oramos agora. Espírito Santo de Deus, toma todo o nosso ser agora em tuas mãos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, Senhor. Se trouxemos aqui de alguma forma algumas preocupações, Pai, nós colocamos elas agora de lado, para nos ligarmos com o teu Espírito Santo. Senhor, tu tens a liberdade, e nós declaramos aqui, Senhor, seja repreendido toda a orientação do inimigo, toda palavra contrária, todo pensamento diferente, Senhor, da tua vontade. E te damos, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, para que o Senhor trabalhe em cada um de nós nesta noite. Que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor derrame da tua paz sobre as nossas vidas. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu queria convidar os irmãos para abrir aí a palavra de Deus, carta aos Filipenses, no capítulo 4. A partir do versículo 4, carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4, nós vamos ler até o versículo 8, irmãos. Amém? Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Essa carta são 4 capítulos. Eu já poderia sugerir que depois cada um pudesse ler, né? Se aprofundar e pedir a Deus, porque cada versículo, cada texto, ele é muito profundo e ele tem muito tesouro aqui a revelar para cada um de nós. E dentro desse cenário, né, essa carta escrita por Paulo, né, essa cidade em Filipe, que era ali uma colônia, né, romana, e ele esteve lá na segunda viagem, né, missionária, teve com alguns irmãos e veja como Deus ele já começa a falar algo em nosso coração. O Espírito Santo tocou ali o coração de Paulo, moveu nesse entendimento de ir até aquela cidade. E por esse motivo hoje nós estamos aqui. Foi porque ele atravessou essa fronteira. Foi a primeira igreja na Europa. Ali, irmãos, foram poucos os dias, não sabe se estimar quantos dias, talvez mês, 2 meses, talvez poucos dias, menos do que isso, né? Mas houve libertação naquele lugar. Houve conversão ali de Lídia, né? E de toda a família. Era uma vendedora de púrpura, né? Que era um produto de um valor agregado muito alto. Então ela tinha um contato com os nobres. Era de uma família mais abastecida, mais abastada, né? Ali houve a conversão do carcereiro. Até no terceiro louvor aqui, irmãos, que em nome de Jesus nós vamos louvar no final, né? Que fala dessa libertação dessas cadeias lá. Paulo também, em um momento de prisão, onde houve ali aquele terremoto, os irmãos conhecem, está lá descrito no livro de Atos dos Apóstolos, né? Houve ali também a conversão do carcereiro e de toda a sua casa. Então, veja como que Deus trabalha, né? Como que Deus opera. E como que ele fez ali na vida de Paulo. Interessante é que no meio de tudo isso, se nós fôssemos olhar com o olhar humano, né, vendo que ele foi levado para aquele lugar, e que ele foi açoitado, e que ele foi preso, que ele foi perseguido, que se passaram tantas coisas, talvez a gente apontasse para ele e dissesse: rapaz, está tudo errado isso. Como é que ele pode ter sido direcionado por Deus e estar numa situação como essa, não é assim? Às vezes a gente sugere isso na vida dos outros, às vezes até na nossa vida mesmo, mas veja bem o que Deus fez ali, né? Então, Paulo escreveu essa carta, irmãos, estando preso em Roma. Ele esteve lá em Filipe, né? Ele esteve lá, houve essa libertação, essa cura e essa igreja que foi levantada naquele lugar, com todos esses testemunhos, com tudo que aconteceu, uma obra do Espírito Santo. E Paulo, no seu momento de prisão lá em Roma, ele escreve à igreja. Essa carta é uma carta, de certa forma, ele expressa muito, né, nas palavras que ele coloca aqui, alegria, de agradecimento, de gratidão, né? E ele expressa verdadeiramente um amor fraterno. E fica uma mensagem de tudo isso, porque é como se ele dissesse: olhe, nada pode roubar a paz e a fé de quem verdadeiramente vive na presença de Cristo. Amém, irmãos? Nada. Nada. Eu não sei, né? Qual é o momento que
está sobre a nossa vida agora, sobre a tua vida. Eu não sei claramente o que acontece sobre a minha vida, mas talvez eu tenha chegado aqui com uma demanda de coisas da minha vida. Mas Deus sabe de todas essas coisas, irmãos. Assiste a nossa vida, nos acompanha. E o primeiro convite que eu fiz aqui, que é viver essas promessas, né, que é Cristo, mesmo quando tudo tenta nos parar, é um desafio, porque nós temos que conciliar, né, a nossa vida espiritual com a nossa vida secular, com a família, com a lida com as pessoas que estão lá fora, com o mundo que está aí. Mas, dentro dessa carta, dentro dessa epístola, a gente vai tirar aqui algumas situações que Deus tocou muito no meu coração a respeito, que se essas situações não forem tratadas, elas minam a nossa caminhada com o Senhor. Elas afetam verdadeiramente, né? E quem não tem situações no dia a dia? E quem não tem demandas aqui, né? E quantas situações te acompanham agora aí nesse momento? Então, eu queria trazer aqui uma primeira situação, que está revelada aqui no capítulo 1, que são quando as circunstâncias tentam nos parar. As circunstâncias. Sim ou não, irmãos? Será que a gente atravessa situações que muitas vezes a gente diz assim, eu acho que já deu. Já passaram por isso? Várias vezes, né, irmãos? Situações que a gente olha assim e diz, olha, aqui eu não sei mais o que eu vou fazer a esse respeito. Eu não tenho mais energia para caminhar. Paulo aqui, ele fala no versículo 13 do capítulo 1, ele diz assim, ó, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele contraria a ótica humana, porque se nós olhássemos para ele, diz, ó, esse cara aí certamente está tudo errado na vida dele. Ele veio para cá, está aí preso. Qual é a finalidade disso? Por que o sofrimento tem que fazer parte do contexto? Por que essas circunstâncias estão vindo sobre a vida dele? Essa é a ótica humana. Mas ele declara aqui no versículo 13, que essas cadeias, e ele não diz as cadeias romanas, não, ele diz as cadeias em Cristo, porque o olhar dele sempre está no Senhor. Quando eu atravesso qualquer situação, e problemas eles sempre vão fazer parte, sim ou não? Deus não prometeu para nós que nós não teríamos esses desafios. Aliás, né, se a gente quiser fortalecer uma musculatura, a gente tem que trabalhar os músculos, não é assim? Então, toda a área da nossa vida que precisar ser trabalhada, alguma coisa dentro dessa área vai ocorrer para que eu desenvolva habilidades ali. E é assim que o Senhor vai nos preparando todos os dias. Ele reconheceu que a sua prisão não estava dentro daquele contexto do mundo, mas que fazia parte de um propósito de Deus ali na vida dele e na vida daquelas pessoas. Porque até mesmo preso, Deus operou ali um milagre, salvou família. Fez algo extraordinário, né? Então, situações na nossa vida, talvez enfermidade, talvez eu tenha dificuldade financeira, porque situação financeira abala muito toda a estrutura, né, irmãos? Família, a gente passa uma borracha nos projetos, porque se eu não tenho esse recurso, aquilo já não faz mais parte do meu projeto, Então, a crise financeira, o problema familiar, portas fechadas, né? E eu até abro um parênteses aqui, depois da pandemia, irmãos, as pessoas têm muita dificuldade de se relacionar.
Trabalhei muitos anos em área comercial e voltei agora. As pessoas têm medo de se relacionar, de marcar visita, pegar na mão, olhar no olho, tem medo da conexão. Está repreendido isso, irmãos. Não é verdade? Hein? Como é que a gente vai chegar no céu sozinho, é? Como é que a gente vai desfrutar da glória? Só? É preciso que haja comunhão, e a comunhão passa por isso. É nesses desafios no relacionamento um com o outro que Deus vai ser cada vez mais glorificado e a minha vida sendo preparada. Não é verdade? No mesmo capítulo 1, aqui no versículo 6, ele diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Essa palavra é extremamente importante, irmãos. Aperfeiçoará. É um movimento, está em ação. Não é uma vez só e parou, é todo dia. É agora que está trabalhando no nosso coração. O relacionamento aqui entre os irmãos. As situações que nós deixamos em casa, daqui a pouco a gente vai encontrar com elas de novo. Sim ou não? E amanhã começa uma nova semana de trabalho, uma vida profissional, relacionamentos. Aperfeiçoará. É atividade, é um movimento. O Espírito Santo interage em nós. Então, enfermidades, crise financeira, problema familiar, portas fechadas, como eu disse, né? A gente tem que ser insistente. Porque se você confiar no Senhor, você vai bater e uma vez e duas vezes, mas você tem a certeza que o Senhor vai abrir a porta. Essas coisas, elas nos levam a pensar assim, Deus se afastou de mim. Deus não está me vendo. Deus não está reconhecendo a minha existência. Ou será que eu sou de Deus mesmo? Será que eu pertenço a eu pertenço a essa família? Eu estou sentado a essa mesa de fato? Não é assim? Qual foi o entendimento de Paulo aqui no versículo 12 do capítulo 1? E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Hein? Ela estava presa, escrevendo isso aqui. Poder de Deus sobre a vida dele. Irmãos, ele tinha toda a credencial para falar a respeito daquilo. Para talvez se maldizer de alguma situação. Talvez para contar uma história derrotada. Não. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Ele perseverou, porque quando tudo acontecia, ele olhava para Jesus. Ele sabia que aquilo ali fazia parte de um contexto, de uma história gloriosa que estava sendo contada pelo Senhor, ali. Interessante, né? Deus não trabalha apesar das circunstâncias. Muitas vezes Ele trabalha através delas. Percebeu aí? Ele trabalha através delas. Os processos, irmãos, eles nos permitem amadurecer. É importante para cada um de nós. Nós precisamos passar essa etapa, vencer isso. É preciso que cada situação toque o meu coração e eu deixe com que o Senhor fale, para que haja amadurecimento, para que eu acesse o outro nível. E é interessante que toda dor, já prestaram atenção, toda dor, se você colocar nas mãos do Senhor, gera um testemunho, sim ou não? Toda a dor gera um testemunho.
O irmão falou aqui sobre o pai dele, né? Meu pai em acho que final de 2008 teve AVC, Instituto José Frota, corri para lá, ficava com ele, que nessa época eu fazia faculdade e tudo, e larguei tudo, fui direto para lá, fiquei com ele. Aquela caminha gelada, meu pai lá convulsionando, muitas convulsões. Mas entre uma convulsão e outra, que foi que o Senhor colocou no meu coração: Pai, o Senhor aceita Jesus como teu Senhor e Salvador? No ouvido dele. E ele disse: eu aceito. Amém, irmãos? Depois de um tempo ele foi para casa, saiu dali. E eu ia levar ele para minha casa, já tinha derrubado uma parede, ajeitado lá um local para ele ficar. Os meus pais já estavam separados, né? E quando faltava assim uns 3 dias para ele ir, que estava já quase tudo pronto, aí a minha mãe liga para mim e diz: traga ele para cá, eu vou cuidar dele. Duro, né, irmãos? Porque os irmãos não sabem a história. Se contar tudo, né? Aí fica vindo aqui. O importante é que lá ele pediu perdão a ela. Soube um dia desse, ó. Ele pediu perdão a dela. Vê como é que Deus faz as coisas. As circunstâncias, ela pode tentar nos afastar, a me tirar do caminho das promessas, né? Eu preciso continuar. Porque permanecer nas promessas é eu perseverar no Senhor. É eu crer que não é a minha força. Eu preciso crer que eu não estou aqui, mas que o Espírito Santo de Deus fala no teu coração. Porque só o Espírito Santo de Deus é que tem poder para convencer algo no teu coração. Se ele não tocar o teu coração, de nada vai adiantar. Há dores que geram testemunhos. Essa prisão de Paulo se tornou em júbilo. Isso aqui é uma carta, irmãos. Tem algumas orientações aqui, porque aquela igreja também passava por desafios. E ele escreveu à igreja, mas ele escreveu com júbilo, com alegria, mesmo com exortações, né? Versículo 21 do capítulo 1. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendia isso. Já estava ali, já era selo sobre a vida dele. Ele não precisava mais que ninguém o convencesse daquilo. Ele já tinha isso por certo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Situação 2, irmãos. Quando os relacionamentos, eles ferem a nossa fé. Relacionamento fere a nossa fé, sim ou não? Né? Aqui ele se referia a um relacionamento propriamente ali na igreja. Veja bem, ó. Aqui, ele vai falar, eu acho que lá no capítulo 4, né? Falava sobre irmãos ali, que contendiam entre si, crendo no mesmo Senhor. Como os relacionamentos nos afetam, né? E isso que ele fez aqui, já no capítulo 2, né? Ele chama a atenção para um problema que é muito comum. E o quanto que nós precisamos cuidar disso, para que a nossa vida espiritual nos prepare para que a gente possa caminhar sobre essas promessas. O versículo 3 do capítulo 2, ele diz assim, ó: nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Nem sempre é fácil, né?
que seja amém de verdade na nossa vida. Humildade. De verdade. Porque existe essa luta, né, irmãos? Nosso ego, né? Aí Jung classificou ali o ego, esse eu mais interno, que ele chamou de self, né? E a persona, que é essa pessoa que se apresenta aqui, que interage com o mundo. A gente precisa, né, dentro da nossa caminhada com Cristo, juntar todas essas pessoas numa comunhão. É possível? É uma luta, né? Porque eu tenho um desejo que ele é só meu, como ele fala aqui, do ventre. É só meu. E que muitas vezes não tem espaço para que eu considere o desejo do outro, ou o espaço do outro. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ele falava aqui, existia uma questão de relacionamentos aqui que estavam adoecidos. Talvez mágoas, né? Disputas, orgulho. E tem um problema que é clássico aqui entre os relacionamentos. Sabe o que é, irmãos? Falar a verdade sem amor. Sim ou não? Falar a verdade sem amor. Porque o que é que Efésios diz lá? Efésios 4, versículo 15. Falar a verdade, mas tem que ser em amor. Eu posso estar dentro do contexto da verdade, mas quando eu não amo com aquela palavra que eu digo, eu crio um problema, eu crio um câncer dentro do meu relacionamento ali naquele momento. O que Paulo faz em tudo isso é sempre apontar para Cristo, né? No versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Olha o que ele diz, eu não vou contar, embora ele muitas vezes diz, você é meu seguidor, seja um imitador daquilo que eu faço, porque eu também sou imitador de Cristo. Estava tudo em consonância, né? Mas ele aponta logo aqui para Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí a partir do versículo 6 ele diz aqui, irmãos, até o 11, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele já colocou o exemplo de Jesus, que era mais do que suficiente para explicar toda a situação e qual o verdadeiro significado de viver essa comunhão. O significado de nós estarmos aqui, irmãos. Por que nós estamos aqui? E veja que as promessas de Deus, né, sobre a nossa vida, elas não nos dá a garantia de ausência de circunstâncias difíceis, tá certo? De conflitos, né? Elas não se refere a nós termos uma vida totalmente tranquila, numa paz que muitas vezes a gente até de forma
consciente ou inconsciente, a gente deseja, né? Para que não haja nada, que esteja tudo bem, mas não se trata disso. É mesmo que no meio do caos há o auxílio e o favor de Deus. No meio da tribulação, a paz de Deus, como diz a palavra, excede todo entendimento, guardará o teu coração. Em resumo, pode acontecer o que for do meu lado, na minha vida, no meu trabalho, para onde eu me mexo. Tem situação assim, irmãos. Eu já passei por algumas delas. Que a gente olha assim para tudo quanto é lado e só vê assim muita dificuldade. O Senhor está lá, guardando. Unidade, humildade e amor é o que é sugerido aqui para o nosso entendimento. Situação 3. Quando o nosso coração se apega às coisas do mundo. Eu sei que isso aqui só se referia à igreja lá em Filipos, que não diz nada a respeito dos nossos dias, é isso mesmo? Não, né, irmãos? A gente sabe que existe muitas vezes uma tendência nossa de que o nosso coração se incline para as coisas do mundo, e isso mancha a nossa comunhão, atrapalha a nossa caminhada. E Paulo, ele traz de uma forma assim muito maravilhosa, movida mesmo pelo poder do Espírito Santo, né? Sobre o valor dessas coisas. Aqui ele chamou um pouco para eles, né? Para descrever dentro do seu próprio testemunho. Ele era, como ele descreve aqui no capítulo 3, né? Ele era um fariseu, era como se fosse uma elite, né? Uma classe de elite naquela época. Ele era não só fariseu, mas ele era um fariseu exemplar. Ele descreve também que ele foi circuncidado no 8º dia, ele guardava os preceitos, a família ela tinha essa linhagem genuinamente como era feito. Ele era da tribo de Benjamim, né? Está lá capítulo 3, versículo 5. Ele era mestre. Diz a palavra também que ele foi ali ensinado aos pés de Gamaliel, que era um mestre da época. Era judeu e um sábio, né? Ele era cidadão romano, porque ao mesmo tempo que ele tinha uma linhagem pura de judeu, ele também ganhou essa cidadania romana, né? A Bíblia não descreve como que transcorreu essa linhagem, mas na verdade é que ele era cidadão romano. O que isso significa? Que ele tinha um julgamento diferenciado, que ele tinha um livre trânsito em determinadas situações, que ele tinha direito a um julgamento justo. Ele talvez falasse ali no mínimo 3 idiomas, né? Ele vinha de um centro, né, intelectual, que era de Tarso, né? Então ele certamente ali tinha um ensinamento muito rigoroso, né? Em hebraico, aramaico, o grego. Era uma autoridade espiritual, porque também tinha boa reputação na igreja. Então ele reunia ali credenciais, irmãos. Fundou várias igrejas, era um evangelista nato. E como a gente lá no livro de Atos, né, que ele diz cura, libertação, estabeleceu igreja, rompeu fronteiras. Então ele poderia ali, dominava também a linguística e a escrita, né, porque escreveu várias cartas. Se Hebreus tivesse sido a autoria dele ali, né, movido pelo Espírito Santo, então a maioria dos livros do Novo Testamento teve ali a sua cooperação. Um amor incontestável ao Evangelho, né? Então, se reunisse todas essas credenciais, irmãos,
Ele, em resumo, tinha ali títulos, cargos, conhecimento, né? Tinha apoio, tinha resultado para apresentar, ele tinha tudo, todas as credenciais. Mas ele preferiu não se inflar com isso. Ele preferiu não exaltar essas coisas. Ele preferiu entender que na verdade, a caminhada dele estava seguindo uma outra orientação. E não apego a essas coisas. Ele estava fugindo exatamente dessa armadilha do coração que tenta nos aprisionar às coisas do mundo. Em Filipenses 3, dos versículos 7 ao 9, o que é que ele diz aqui, irmãos? Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele deixou tudo de lado, irmãos. Quanto que isso fala no nosso coração, né, irmãos? Tinha credenciais, ele tinha razão talvez de defender alguma teoria ali. Quantas vezes a gente deixa de tocar na mão de uma pessoa, né, irmãos? Para apresentar a Cristo para ela. Quantas vezes a gente se nega a partilhar daquilo que Deus deu para nós de forma gratuita. Deu. Ele fez alguém atravessar as fronteiras para ir buscar a nossa vida lá onde a gente estava. Buscou a minha vida, buscou a tua vida, fez atravessar a fronteira. Mandou alguém te buscar lá onde você estava. Talvez você consiga agora visitar a tua história e ver que num determinado momento Jesus olhou para você, fez alguém atravessar aquele lugar e te buscar lá onde você estava. Improvável, né, irmãos, de acontecer. Mas aconteceu. O problema não é nós possuirmos as coisas, né, irmãos? Não se trata disso. O problema é as coisas nos possuir. É nós sermos administrados por elas. Ou essas coisas ser o centro da nossa dedicação, do nosso esforço, da nossa energia. E em todo esse contexto, né, Paulo revela para nós que ele não viveu uma fé condicionada, porque muitas vezes o que é que a gente faz? A gente diz algo, às vezes até é um processo inconsciente, a gente não diz por aqui, mas está acontecendo lá atrás, lá no centro do nosso entendimento. Se Deus fizer isso, eu faria aquilo. Se Deus me der, se for assim, eu estou caminhando aqui, mas o sentido é que tudo ocorra segundo a minha vontade, não a vontade de Deus. Muitas vezes, num processo inconsciente, isso acontece. E Cristo não é meio para nenhuma coisa. Cristo, ele tem que ser a finalidade de nós estarmos aqui, do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso plano. Ele tem que ser a finalidade daquilo que a gente quer para a nossa vida. E sobre essa base, sobre essa plataforma, eu consigo colocar toda a minha vida ali em cima. Tudo, todas as áreas.
Se estiver bem alicerçado, Deus vai me fazer vencer dentro de todas essas áreas. A glória do Senhor irá resplandecer dentro da minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, em todos os lugares, irmãos. Nós estamos falando, né, irmãos, de viver as promessas. Quarta situação. E última. Daqui pode-se tirar tantas coisas, irmãos. É tão profunda essa carta. Quando a ansiedade tenta governar o nosso coração. Acontece isso ou não? Ansiedade. Ansiedade. Eu sei que esse tipo de situação a gente não tem aqui, porque isso era para a igreja lá em Filipos. Sim ou não? Não, né, irmãos? Existe, né? Eu quero pegar o futuro e trazer para o agora e resolver agora. Eu quero tirar a vontade de quem tem o controle de todas as coisas para que eu execute o que deve ser feito. Eu quero pegar a situação lá e trazer ela para cá, aqui e agora. Eu não durmo à noite. É assim ou não? Preocupação. Oh, Jesus. Preocupação. Não durmo. Eu quero controlar o futuro. A gente pensa que isso é uma coisa simples, né, irmãos? Não. A gente quer assumir o lugar do Senhor. Eu quero mudar o autor, né? Eu quero assumir o protagonismo. E eu já queria compartilhar algo com você, né? É que existe um tempo de sabedoria entre ser relapso e ser apressado. Existe um tempo de sabedoria aí. Entre ser relaxado com as coisas, não agir quando se deve agir, sair dessa linha. E também eu não preciso ser apressado ao ponto de tirar a providência e a autoria de Deus do resultado. Eu não preciso desconsiderar o problema. Eu não preciso desconsiderar o problema. Então eu posso ter qualquer situação hoje, qualquer uma. Que o Espírito Santo sonde o teu coração. Eu quero dizer para você, qualquer situação, eu não quero que você a desconsidere, mas que em nome de Jesus você a apresente diante do Senhor. Que você descanse. O pastor Orlando fala muito sobre proclamar, né? Sobre profetizar. Pois eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Você vai descansar no Senhor. Em nome de Jesus, você vai descansar no Senhor. Você pode estar enfrentando qualquer situação agora. Você vai descansar no Senhor. Eu não preciso jogar o problema fora. Eu vou submetê-lo a Deus. E Paulo sugere aqui em Filipenses 4, do versículo 4 ao 8, um caminho, né, para que a gente possa trilhar aí essas promessas. Que é esse texto que nós lemos lá no início.
regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu fico me lembrando, irmãos, quando eles estavam ali naquela cadeia, né? E eles estavam, ao invés de ficar, pai, quando é que a gente vai sair daqui, hein? A comida está ruim, talvez açoite, né, irmãos? Tinha uma guarda ali especial só pastorando aquele povo. Cadeia não tem muita, né? Tem muito conforto não, né? Então, ao invés de eles estarem fazendo esse tipo de questionamento, eles estavam louvando ao Senhor. E aqui eu já partilho uma coisa com vocês. Às vezes a gente olha assim para a nossa vida e diz: eu acho que eu não tenho dom, não foi derramado sobre a minha vida talentos, eu não sei quais são as habilidades que eu tenho. Será que isso acontece, irmãos, hein? Assim, uma falta de merecimento, às vezes questionamentos, né? Lá em Êxodo, irmãos, deixa eu ver se eu localizo aqui. Êxodo 32 e 35. Depois o irmão dá uma lida lá. Deus mandava chamar a cada um: chama filho de fulano de tal, porque eu derramei sobre ele o meu espírito, nas habilidades de fazer arte. Cada um de nós que está aqui, irmãos, Deus derramou algo sobre a nossa vida, poderosamente. Algo, cada um de nós aqui, Deus, o Espírito de Deus, derramou sobre nós habilidades aqui. E não precisa um holofote para cada pessoa, não. Eu não preciso tocar igual o irmão Dênio aqui, não. Não precisa um holofote para cada pessoa, não. Mas Deus derramou sobre cada um de nós algo poderoso sobre a nossa vida. É por isso que quando a gente olhar para o nosso irmão, a gente tem que enxergar Cristo nele. Deus colocou algo sobre a vida dele. E principalmente sobre aquele que ataca o nosso coração. Porque não tem coisa melhor do que amar, irmãos. Amor, ele dissolve qualquer coisa. Então, que caia por terra toda essa dúvida: será que Deus pôs alguma coisa na minha vida? Qual é o meu dom? E eu tenho algum talento? E como é que eu utilizo isso? Deus já colocou aí sobre a tua vida. Já está aí agora. Está aí. E eu quero profetizar mais algo sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus irá revelar no teu coração o tesouro que Deus colocou sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor, diz o versículo 4. Outra vez digo, regozijai-vos. Alegria, irmão. Alegria de conhecer o Senhor, de estar na dependência dEle, de poder contar com Ele, de saber que não tem lugar que você vá que Ele já não esteja lá preparando algo para ti. Paulo poderia olhar para as circunstâncias e dizer: Deus não está aqui, me mandou vir para cá, para esse lugar, eu apanhei, estou na cadeia. Olhar para o Senhor. Regozijai-vos. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Não andeis, recebe essa palavra, irmão, no teu coração, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não saiu citando: não ande ansiosos por essa coisa, por aquela. Não.
não andeis ociosos por coisa alguma, por nada, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Amém, irmãos? Olha aqui a pérola que ele coloca aqui no nosso coração, ó. Pela oração. Irmãos, muitas vezes por falta da oração, a gente entra em situações difíceis, porque nós criamos por falta da oração. O inimigo tenta sobre a nossa vida, mas ele só chega até onde está a presença de Deus, guardando a nossa vida. Se eu oro, eu reconheço a dependência de Deus. Se eu oro, eu me aproximo da guarda e dos cuidados do Senhor. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, promessa, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Amém, irmãos? O que é que ele está dizendo aqui? Ele fala que Deus guardará o nosso coração, amém? Ele sugere aqui que nós guardemos a nossa mente. Tem um ditado aí que diz, né? E tem respaldo na palavra. Mente vazia, oficina do... Tudo que é verdadeiro. Eu quero que você encha a sua mente agora, irmão. Com isso aqui, ó. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu quero declarar algo sobre a sua vida, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus guarde a sua mente, para que ele possa preencher a tua mente com as coisas que Deus tem separado para você. Justo, de boa fama, tudo que é honesto. Aleluias. Guarda isso na tua mente. Então, em qualquer momento da caminhada, em qualquer momento. Foi que eu pedi aqui no início, ó, que mesmo que você persevere, mesmo que no decorrer da caminhada, coisas tentem afastar você das promessas. Eu peço que você persevere. Eu quero que você desfrute da alegria do Senhor agora. Agora aí no teu coração. Agora. Deus já liberou isso para você. Que você desfrute dessa alegria agora. Eu outro dia falava com os irmãos a respeito da esperança, né? Que Paulo também trata disso. Esperança. A antecipação de uma alegria futura. Eu nem recebi, mas já desfruto dela agora. Eu estou ancorado lá, eu sei que eu vou chegar lá. Não é a esperança de dizer assim, se eu tenho esperança de... Não, agora, alegria no coração agora. Porque o Senhor já liberou para a tua vida. Em nome de Jesus. Teve a Mega Sena da virada, não foi? Muita gente jogou, não foi?
Se alguém conferisse ali, tivesse os números, você acha que... Conferiu no domingo, eu sei que... Né? Conferiu no domingo, o prêmio é pago, acho que no horário bancário, né? Essa pessoa já ia começar a sentir essa alegria naquele momento que conferiu os números, ou só ia esperar para quando recebesse lá no caixa? Agora, nesse exato momento, o Senhor já liberou essa bênção sobre a sua vida. Desfrute da alegria agora. Alegria profunda agora, irmão. Descanse no Senhor. Descanse, que hoje seja uma noite de sono. Quando ele fala aqui na oração, né? Já vamos encerrar. Quando ele fala da oração, é porque a oração, irmãos, ela muda primeiramente esse ambiente do nosso coração. A oração muda o ambiente do nosso coração, depois muda as circunstâncias da nossa vida. Eu muitas vezes cheguei num determinado lugar e construí ali umas casas para vender, e chegava lá e só Jesus sabe, e eu ficava ali aguando aquela grama. Tinha hora que eu não sabia se era água da torneira, se era choro, mas que eu reguei muito aquela grama lá com lágrimas, né? E era interessante que eu saía dali cheio da presença de Deus, restaurado. Muitas vezes eu queria parar, mas Deus não me deixava sozinho naqueles momentos, irmãos. Então a oração, ela começa a mudar o nosso coração, e depois ela muda as circunstâncias. Você crê? A paz de Deus, ela ampara uma mente que muitas vezes a gente está com a mente cansada, né? Ela ampara a nossa mente, e ela cuida também do nosso coração quando ele está ferido. Proteja a sua mente, irmão. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, fique de pé em nome de Jesus. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso, pensai. Glória a Deus. Circunstâncias são relacionamentos, coração dividido, né? Entre as coisas do mundo, entre as coisas de Deus. É a ansiedade roubando paz, e que você descanse no Senhor.